E agora tem informação que chega lá de Brasília. Em meio a críticas e cobranças, o presidente Lula garantiu que não vai abrir mão da responsabilidade fiscal. Essa declaração foi durante um pronunciamento com o balanço sobre o que o governo tem feito até aqui. Isabel Mega vai trazer para a gente, então, um resumo do que disse o presidente da República e, claro, com esse destaque, dessa mensagem do presidente com relação à responsabilidade fiscal. Tudo bom, Isabel? Bom dia. Oi, Carol, tudo bem? Sim, espero que com você também. Ótimo dia, ótima semana para você e para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Novo Dia. Esse pronunciamento no domingo à noite trouxe principalmente essa mensagem do compromisso com a responsabilidade fiscal. O presidente Lula tem enfatizado isso nos últimos discursos e repetiu isso nesse pronunciamento na cadeia de rádio e televisão brasileira. Carol, ele também repetiu uma frase que ele já falou outras vezes quando ele menciona a própria mãe, Dona Lindu, dizendo que aprendeu em casa que você não deve gastar mais do que você ganha e que é essa responsabilidade que faz, por exemplo, com que o governo possa auxiliar na recuperação do estado do Rio Grande do Sul, atingido por toda aquela catástrofe nos últimos meses, né, Carol? Então, o presidente Lula fez esse pronunciamento marcando um ano e meio de governo, salientando ali alguns avanços do governo até aqui, falou da reforma tributária, falou da economia, fez críticas também ao governo anterior, dizendo que o país se encontrou, nas palavras de Lula, em um estado de ruínas e que agora ele passa por um estado de reconstrução também. Esses anúncios todos, esse balanço todo, melhor dizendo, feito pelo presidente da República, Carol, ocorre há poucos dias. Amanhã a gente deve ter, de fato, o detalhamento daquele contingenciamento de 15 bilhões de reais, né? A gente fala de um bloqueio de 11,2 bilhões de reais, mais aquele contingenciamento de 3,8 bilhões de reais, que vai atingir todos os ministérios aqui na capital federal. Amanhã vai sair no Diário Oficial da União o detalhamento desses bloqueios para a gente saber qual fatia será aplicada a cada ministério. Há muita expectativa sobre isso, porque quando a gente conversa com ministros, vários contam para a gente que não têm onde cortar. Então, eles estão naquele momento de olhar de fato para dentro das suas pastas para definir como é que vai ser essa aplicação desse corte. Mas alguns ministros que eu conversei também, Carol, dizem que eles ainda não receberam esse detalhamento. Eles vão saber junto com todo mundo no dia do decreto. Esse assunto foi bastante debatido na reunião da Junta Orçamentária, que é formada por ministros da equipe econômica, na última quinta-feira. Na sexta, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, inclusive afirmou que vai atingir 100% dos ministérios esse corte, mas salientando que, de fato, é muito difícil você aplicar esse corte de gastos. A gente vai acompanhar, então, um trechinho do que disse o presidente da República nesse pronunciamento no domingo à noite. Minhas amigas e meus amigos, queremos um Brasil que cresça para todas as famílias brasileiras. Não abrirei mão da responsabilidade fiscal. Entre as muitas lições de vida que recebi de minha mãe, Dona Lindu, aprendi a não gastar mais do que ganho. É esta responsabilidade que está nos permitindo ajudar a população do Rio Grande do Sul com recursos federais. Vamos falar sobre esse assunto com o Theo Cury, nosso analista de política. Theo, foram várias as mensagens do presidente Lula, mas a gente destaca justamente essa com relação à responsabilidade fiscal. Lula diz que não vai abrir mão. É recado com destinatário certo? Carol, é um recado importante que foi necessário o presidente dar em meio a vários sinais trocados que foram passados ao longo dos últimos meses, né? O presidente, em alguns momentos, deu declarações, por exemplo, dizendo que não estava convencido sobre o corte de gastos. Em alguns pontos, ele bate muito na tecla de que o corte de gastos não pode atingir a população mais pobre. Ele foi convencido pelos ministros que fazem parte da equipe econômica da necessidade de o governo gastar menos do que arrecada, ou seja, o governo precisa arrecadar mais do que ele ganha, do que ele gasta. Os gastos precisam ser menores do que o arrecadado pelo governo, senão a conta não fecha. Então, o governo não pode gastar mais do que ele ganha. Esse é o recado que foi passado pela equipe econômica. Houve o anúncio do contingenciamento, houve uma série de falas no passado
que mexeram com o mercado, isso foi visto muito mal pelos investidores e o presidente faz esse compromisso em rede nacional. É um recado importante. O presidente também, ele de uma forma indireta, ele rebateu aquelas críticas que são feitas ao governo dele, principalmente na área econômica, endereçadas ao ministro da Fazenda, ao ministro Fernando Haddad. A gente viu uma série de memes, Tachad, uma série de memes nas redes sociais mostrando, satirizando o ministro da Fazenda com uma sede de arrecadação. O presidente, de maneira indireta, ele elenca uma série de feitos do governo, de conquistas que ele considera importantes do governo na área econômica que rebatem esse argumento, como, por exemplo, o aumento real do salário mínimo, a proposta de taxação dos super ricos, enfim, a aprovação da reforma tributária, uma série de medidas na área econômica que, de uma certa forma, de maneira indireta, rebatem essas críticas feitas nas últimas semanas ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Também é importante deixar claro que daqueles 7 minutos de pronunciamento, pouco mais de 1 minuto foi falando de Jair Bolsonaro, do governo passado. Então, um governo ainda olhando para o retrovisor, que também é importante para mostrar o que fez para fazer esse comparativo da diferença, mas ainda um governo que olha muito para o governo passado.